Meu pai não esperou até o jantar para me humilhar. Ele fez isso antes mesmo do peru chegar à mesa. Uma mão segurando a cerveja, a outra o celular, me filmando enquanto eu organizava os pratos e os talheres, como fazia em todos os dias de ação de graças. 14 segundos depois, o vídeo já estava no Facebook. A legenda dizia: "Olhem essa fracassada. Sempre foi uma serva." Meus irmãos riram. Minha mãe desviou o olhar. Eu apenas fiquei ali, com o guardanapo na mão, sentindo meu rosto queimar, enquanto a casa se enchia de risadas que não eram as minhas. Não disse uma palavra. Peguei minha bolsa, saí pela porta da frente e não olhei para trás. Na manhã seguinte, os celulares deles começaram a vibrar por outro motivo porque a serva que eles zombaram finalmente havia parado de servir. Antes de contar o resto, me diga, de onde você está assistindo? Só quero saber que não sou a única que precisou se afastar da própria família para encontrar paz. O dia de ação de graças sempre parecia o mesmo na nossa casa. As mesmas tigelas lascadas, o mesmo barulho do futebol vindo da sala, a mesma regra que ninguém dizia em voz alta: eu trabalhava, eles assistiam. Todos os anos eu dizia a mim mesma que estava tudo bem, que manter a paz era melhor do que começar uma briga. Mas dessa vez, algo se quebrou no instante em que meu pai apertou o botão de postar. Ele nem olhou para mim depois de enviar o vídeo. Apenas riu e disse: "Relaxa, Emma. É uma piada." Sloan deu uma risadinha sem tirar os olhos do celular. Jason murmurou algo sobre eu precisar de senso de humor. E minha mãe, Maria, apenas encarou o forno, fingindo que o peru exigia toda a sua atenção. Era o que ela sempre fazia, fingir. Eu tinha sido a resolvedora da família desde que me lembrava. A que trabalhava em 2 empregos, pagava pequenas dívidas, emprestava dinheiro, ficava em silêncio. Quando as contas se acumulavam, eu ajudava. Quando minha irmã estourava o limite do cartão, eu cobria. Quando meu pai queria uma churrasqueira nova, eu comprava no meu cartão. De alguma forma, responsabilidade virou servidão. Naquela noite, sentada sozinha no balcão da cozinha da tia Ruth, eu finalmente assisti ao vídeo novamente. 14 segundos. Sem música, sem contexto, só eu dobrando guardanapos. A legenda brilhando embaixo: "Olhem essa fracassada. Sempre foi uma serva." Os comentários eram ainda piores. Emojis de risada, coraçõezinhos de pessoas que eu nem conhecia. Meu irmão comentou: "Pelo menos ela é boa em alguma coisa." Sloan respondeu com carinhas rindo: "Clássico da Emma, nunca para de trabalhar." Até um primo entrou na brincadeira. Eu passei a vida sendo útil. Mas ser útil não é o mesmo que ser respeitada. Ruth não disse muito quando me encontrou assistindo ao vídeo. Apenas me entregou uma coberta e disse: "Você não deve mais um segundo a eles." Pela primeira vez em anos, acreditei que alguém realmente queria dizer aquilo. Não consegui dormir. Fiquei sentada na janela, observando o poste de luz piscar sobre a entrada da casa. Meu celular vibrava sem parar, mensagens do Jason, da minha mãe, até do meu pai, cada uma mais curta e fria que a anterior. Nenhuma dizia desculpa. Nenhuma perguntava se eu estava bem. Ao amanhecer, algo dentro de mim tinha mudado. Não era a raiva exatamente. Era a ausência dela. Como um momento depois de uma tempestade, quando tudo fica quieto, mas você sabe que o mundo não é mais o mesmo. Fechei o notebook, deslizei o celular pelo balcão e sussurrei para mim mesma: "Eles podem rir o quanto quiserem." Eu terminei de ser a serva. Na manhã seguinte, o ar estava tão frio que parecia cortar o pensamento. Saí de casa antes do sol nascer, ainda de jeans do dia anterior, o céu manchado de cinza. A varanda da Ruth cheirava a café e chuva. Ela não perguntou nada, já sabia o suficiente. E foi isso que me fez respirar melhor. Sem perguntas, sem fingimentos, apenas silêncio. Por volta das 8, meu celular vibrou de novo. O nome da Sloan acendeu na tela como estática. A mensagem era curta: "Por que não consigo sacar $2.000 da sua conta?" Nenhum oi, nenhuma desculpa, nenhuma menção ao que tinha acontecido na noite anterior. Apenas direito puro, cru e casual, como se ela estivesse me pedindo para passar o sal. Fiquei olhando para a tela por tanto tempo que as palavras começaram a embaçar. Então eu ri. Um riso seco, sem graça, que até me assustou.
Eu havia fechado a conta conjunta algumas horas antes, transferindo cada centavo que economizei para uma conta só minha. Depois do vídeo no Facebook, depois do silêncio, depois de anos sendo quem pagava, limpava e perdoava, tudo finalmente fez sentido. Eles não me amavam por quem eu era. Me amavam pelo que eu fazia por eles. Sloan mandou outra mensagem: você está falando sério? Eu preciso desse dinheiro hoje. Depois veio mais uma: inacreditável. Que rancor, hein? Meus dedos pairaram sobre o teclado, mas eu não respondi. Em vez disso, rolei pelas nossas conversas antigas, anos de empréstimos, promessas e desculpas. Ingressos de shows, concerto de carro, jantares de aniversário que ela prometia dividir, mas nunca pagava. Estava tudo ali, um registro digital de cada vez que eu disse sim quando devia ter dito não. Ruth entrou na cozinha, apertando o cinto do roupão. Acordou cedo? Perguntou suavemente. Acho que acabei de acordar de um sonho muito longo, respondi. Ela não pediu explicações, apenas assentiu, como se entendesse exatamente o que eu quis dizer. Ao meio-dia, chegou a mensagem do meu pai: você sempre foi dramática. Cresça. Essa não doeu. Só confirmou o que eu já sabia. O mesmo homem que me filmou como se eu fosse uma piada nem sequer fingiu arrependimento. E, de certo modo, isso foi libertador. Abri o notebook e comecei a revisar minhas finanças, organizando contas, faturas e extratos. Os números me traziam de volta à realidade. Eram a única coisa que fazia sentido: o que foi ganho, o que era devido, o que era meu. Minhas economias totalizavam $21.364. Cada centavo representava uma parte de mim que eles nunca valorizaram. Eu não sentia mais raiva. Raiva era barulhenta, caótica. O que eu sentia agora era frio, silencioso como a calma antes de uma queimada controlada. Naquela noite, anotei tudo. Datas, capturas de tela, observações. Não porque eu já planejava vingança, mas porque precisava de provas de que tudo realmente aconteceu, de que eu não tinha imaginado aquele padrão. Antes de dormir, deixei o celular virado para baixo e sussurrei no escuro: eu não sou mais a serva de vocês. Não foi uma declaração, foi um fato, um encerramento silencioso. No domingo de manhã, o silêncio daquela casa começou a pesar mais do que qualquer insulto. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nem mesmo uma desculpa falsa, só o vazio, o tipo de quietude que fica depois da tempestade. Eu não esperava mais um pedido de desculpas. Esperava clareza. E quando ela chegou, veio em forma de outra mensagem da Sloan. Dessa vez, sem saudação: preciso do dinheiro agora. Não seja rancorosa. Meu polegar pairou sobre a tela antes de eu finalmente digitar: a conta está encerrada. Não peça de novo. Sem explicações, sem suavidade, apenas a verdade. Segundos depois, as bolhas de digitação apareceram. Então veio uma enxurrada de mensagens: egoísta, manipuladora, amarga. E, por fim, a que me fez sorrir: você mudou. Ela estava certa. Eu mudei. Passei o resto daquele dia apagando, em silêncio, todas as portas que eles usavam para me alcançar, bloqueando cartões conjuntos, trocando senhas, redirecionando correspondências. Cada clique, cada e-mail de confirmação parecia desfazer mais um nó que me sufocava há anos. Ruth percebeu os papéis espalhados sobre a mesa de jantar. Está fazendo uma faxina? Perguntou. Mas como expulsando fantasmas, respondi. Ela deu um meio sorriso. Ótimo. Já passou da hora. Naquela noite, comecei a investigar mais fundo. Não por rancor, mas por curiosidade. Abri meu relatório de crédito, algo que não verificava havia meses. Meu estômago se apertou enquanto a tela carregava. 2 cartas de crédito em meu nome, uma ativa com saldo de $2.400, outra encerrada com pagamentos em atraso. Eu nunca tinha aberto nenhuma delas. O quarto pareceu encolher. Por um longo minuto, fiquei apenas olhando para aqueles números, sentindo o coração acelerar. Depois, imprimi tudo, coloquei as páginas em uma pasta e escrevi na capa: provas. Fui até a sala de estar de Ruth e Daniel, a luz da TV piscando sobre os rostos deles. Ele usou meu nome e disse, sem emoção. Ruth abaixou o volume. Quem? Meu pai.
Pelo menos 2 vezes, talvez mais. Daniel se inclinou para a frente, a voz calma, mas firme. Então documente tudo. Vamos decidir o que fazer depois. Não houve gritos, nem causa, apenas um plano claro. Era estranho como a justiça podia ser serena quando, enfim, pertencia a você. Mais tarde naquela noite, abri minhas mensagens uma última vez. Outra notificação da Sloan piscava na tela. Por que você está fazendo isso? Somos família. Digitei 3 palavras, não peça de novo. E depois acrescentei mais uma linha, 5 palavras que não planejei, mas que soaram perfeitas, não peça a uma serva. Apertei enviar. As palavras pairaram no ar como o espelho virado contra quem o criou. Pela primeira vez, o silêncio não significava vazio, significava poder. Na manhã seguinte, depois de dizer a Sloan para não pedir mais nada, espalhei tudo sobre a mesa de jantar da Ruth: papéis, capturas de tela, extratos, provas de uma vida inteira pagando pelas pessoas que me chamavam de serva. Cada página contava a mesma história: eles tomavam, eu dava. E quando parei de dar, virei a vilã. Daniel se sentou à minha frente, lendo em silêncio. Quando chegou às 2 cartas de crédito no meu relatório, uma ativa, outra encerrada com pagamentos atrasados, ele não pareceu surpreso. Apenas assentiu, daquele jeito de quem finalmente vê a verdade confirmar o que já suspeitava há anos. Ruth ligou para uma advogada indicada por uma amiga. O escritório era pequeno, com paredes bege e cheiro de café velho, mas a voz da advogada era calma, objetiva. Você autorizou essas contas? Perguntou. Não. Tem provas? Sim. Ela fez uma lista que soava mais como um plano de reparação do que de vingança: registrar denúncia de fraude, congelar o crédito, notificar o banco, contatar parentes. Não parecia retaliação. Parecia conserto. Naquela tarde, fiz tudo. Cada formulário, cada ligação, cada palavra oficial que tirava minha história do território das fofocas familiares e a colocava no registro legal. Cada e-mail de confirmação era mais um nó desfeito. Quando voltei para casa, havia um novo grupo no meu celular: Jason, Sloan e eu. A primeira foto me tirou o fôlego: meu antigo quarto, gavetas reviradas, espelho quebrado. A legenda de Jason dizia: dia de faxina. Logo depois, a de Sloan: devia ter levado suas coisas. Fiquei olhando para a tela até não sentir mais nada. Ruth se inclinou sobre meu ombro, tirou uma foto daquilo e disse: não apague nada. Minutos depois, meu primo Noah mandou mensagem. Estava perto da casa dos meus pais e podia verificar se algo ainda podia ser salvo. 15 minutos depois, outra foto: meu notebook, meu passaporte e uma pilha de cartas sobre o banco do passageiro. Salvei o que deu, escreveu ele. Respondi pedindo que não voltasse lá. Naquela noite, liguei para alguns parentes de quem meu pai havia pegado dinheiro em meu nome. As vozes deles soavam envergonhadas e baixas. Cada um tinha enviado centenas ou milhares de dólares, acreditando que eu estava doente ou endividada. Anotei cada nome, cada valor. Quando terminei, meu caderno parecia uma autópsia da confiança. Quando congelei meu crédito naquela noite, não senti raiva, apenas clareza. A matemática do abuso finalmente se equilibrava: o que eles roubaram, o que iriam perder. Perto da meia-noite, enchi um grande envelope com todas as provas: capturas de tela, contas, fotos, a mensagem da Sloan, a legenda do Facebook e uma nota minha no topo: não peça a uma serva. Ruth não fez perguntas quando peguei as chaves do carro. A rua estava silenciosa, o ar de novembro, frio e cortante. Estacionei em frente à casa dos meus pais, coloquei o envelope na caixa de correio e fui embora sem bater. Não parecia vingança. Parecia encerrar um livro. Na manhã seguinte, recebi um e-mail de um nome que não reconhecia: o chefe do meu pai. Ele tinha visto o vídeo do Facebook antes de ser apagado. Escreveu: só queria saber se você está bem. Sem julgamento, sem sermão, só isso. Não respondi. O dano já estava feito e, dessa vez, não contra mim. 2 dias depois, chegou um envelope endereçado a mim, sem remetente, na casa da Ruth. Dentro, 2 fotos antigas: eu bebê nos braços da Maria e outra, acampando, com o Vitor com o braço em volta de mim. Abaixo delas, uma carta escrita à mão.
Você sempre foi difícil. Achava que era melhor do que nós. Fiz um pequeno empréstimo em seu nome. Ia pagar. Não era muito. Li essa frase até as palavras perderem o sentido. Depois, coloquei a carta na minha pasta de evidências. As pessoas sempre confessam quando acham que a confissão vai salvá-las. Não vai. A advogada confirmou o que já sabíamos. A carta era uma admissão. Ela falou com calma, explicando o processo: relatórios registrados, investigações abertas, bancos contatados. Ela disse que poderia levar semanas, talvez meses, mas que daria resultado. A verdadeira justiça sempre anda devagar. Na quinta-feira, Jason mandou uma mensagem: você transformou isso em um grande drama. Estávamos brincando. Crie uma casca mais grossa. 10 minutos depois veio outra: podemos conversar como pessoas normais? Eu não respondi. Normal era a palavra deles para a crueldade disfarçada de costume. Naquela noite, meu celular se encheu de mensagens da Sloan, áudios, textos, uma linha furiosa atrás da outra. Ela tinha tentado abrir um novo cartão de crédito e foi sinalizada por fraude. O que você fez? Você arruinou minha vida. Respondi com apenas uma frase: eu protegi a minha. Pela primeira vez, senti o peso mudar de lado. Eles finalmente estavam enfrentando consequências que não podiam jogar sobre mim. Alguns dias depois, Maria ligou. Deixei cair na caixa postal, mas logo em seguida chegou uma mensagem: tenho algo seu que guardei em segurança. Enviei Noah em meu lugar. Ele encontrou uma pequena caixa embaixo da minha antiga cama, um emaranhado de fotos, recibos e, no fundo, uma caderneta de poupança. O saldo mostrava mais de $3.000, completamente retirados na semana seguinte ao meu aniversário de 21 anos. A assinatura do meu pai no rodapé. Adicionei tudo ao arquivo. Cada pedaço de papel era um passo de volta para mim mesma. Naquele fim de semana, Jason pediu para nos encontrarmos em uma lanchonete. Aceitei, mais por curiosidade do que por vontade. Quando ele entrou, parecia menor, ombros curvados, moletom desbotado. O pai está desmoronando, disse, antes mesmo de se sentar. Ele me contou que Maria tinha ido embora e entrado com o pedido de divórcio. Victor havia sido advertido no trabalho por má conduta e faltas injustificadas. Jason perguntou: você vai prestar queixa, né? Eu não respondi. Ele continuou falando sobre como acreditou no pai porque era mais fácil, como riu junto porque o silêncio fazia se sentir fraco. Quando finalmente parou, eu disse apenas: nunca mais fale por mim. Ele assentiu, sem discutir. No caminho de volta para casa, passei pelo rio. Pela primeira vez, ele parecia calmo, em vez de pesado. Meu celular vibrou de novo, outra mensagem de um número desconhecido, um dos colegas de trabalho de Victor. Fiquei sabendo o que aconteceu. O pessoal comenta: fique firme. A ironia não me escapou. Meu pai queria que o mundo risse de mim, mas, no fim, era ele quem o mundo observava desmoronar. Na manhã seguinte, a advogada ligou. O banco havia confirmado movimentações ligadas ao nome de Victor em contas abertas em meu nome. Ela usou palavras como crime federal e roubo de identidade, expressões que antes pareciam manchetes distantes, mas agora faziam parte da minha própria história. Agradeci, desliguei e fiquei parada por um momento, deixando o silêncio da cozinha de Ruth me envolver. Ela entrou com 2 canecas de café. Balancei a cabeça, sorrindo. Mesmo assim, ela pousou uma na minha frente. Você não precisa mais servir ninguém, disse. Deixei o café esfriar ali, intocado porque, pela primeira vez, eu tinha uma escolha. A primavera chegou devagar naquele ano, silenciosa e constante, como minha vida se reconstruindo sem pedir permissão. A investigação levou semanas, mas cada novo e-mail da advogada parecia um tijolo sendo colocado no lugar. Os relatórios de fraude foram aceitos. As contas foram congeladas. Os empréstimos foram rastreados até Victor. Pela primeira vez, os fatos não se curvaram à história dele. Maria entrou oficialmente com o divórcio. Mudou-se para um pequeno apartamento perto da casa da irmã e mandou recado por Ruth dizendo que não queria perdão, só uma chance de recomeçar. Eu não respondi. Algumas coisas ficam melhor inacabadas. Sloan desapareceu depois do último surto.
O alerta de crédito a seguiu, e ela não conseguiu abrir novas contas. Jason parou de tentar justificar qualquer coisa. A última vez que o vi, ele me olhou com algo entre culpa e respeito. Você estava certa, disse baixinho. E deixou por isso mesmo. Quanto a Victor, perdeu o emprego. A empresa fez uma revisão de antecedentes depois que o relatório de fraude veio à tona. Acontece que o mesmo orgulho que o fez me humilhar no Facebook lhe custou o que ele mais valorizava depois do controle, a reputação. Em abril, minhas economias tinham subido de 21 para quase 30 mil, consegui um emprego fixo em um escritório, nada glamouroso, mas meu. As horas eram tranquilas. Eu dormia. Comia. Aprendi como a paz realmente soa e percebi que não era silêncio, era segurança. Algumas noites, eu me sentava na varanda de Ruth, o mesmo lugar onde percebi que meu mundo estava desmoronando. Mas agora o ar não ardia mais. Apenas permanecia quieto. Eu não sentia raiva. Também não sentia perdão. Eu estava livre. No fim da primavera, visitei um pequeno apartamento perto do rio. As janelas davam para o leste, captando a primeira luz do dia, e o ar cheirava a recomeço. Ruth e Daniel se ofereceram para me ajudar na mudança, mas eu disse que faria sozinha. Não era orgulho. Era encerramento. Desencaixotei minhas coisas devagar, uma caixa de cada vez. Sem barulho, sem pressa, apenas tranquilidade. Minha vida finalmente era minha. Às vezes ainda me perguntam o que aconteceu com minha família. Eu respondo, nada aconteceu. Eles apenas conheceram a versão de mim que parou de pedir desculpas. Victor perdeu o controle. Sloan perdeu o acesso. Jason perdeu as desculpas. Mas eu não perdi nada que valesse a pena manter. Eles sempre disseram que eu seria uma serva. Nesse ponto, estavam certos, eu servi. Servi lições que eles jamais vão esquecer. E se você também já precisou se afastar da própria família para proteger sua paz, saiba, você não está só. Compartilhe sua história abaixo e não esqueça de acompanhar o próximo capítulo.